Olá, meus queridos! Tudo bom? Hoje eu vou gravar esse vídeo para falar com você que quer fazer a prova da OAB e o TCC ao mesmo tempo. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp e essa pergunta já me fizeram algumas vezes a ponto de eu achar necessário fazer um vídeo sobre esse assunto. Simone, eu vou fazer a prova da OAB, o exame de ordem, esse semestre. Mas eu também queria puxar o TCC para ter dupla vitória. É possível? Completamente. Como mentora de TCC muito experiente e está nesse mercado há muito tempo, 15 anos. Como mentora, exatamente 2 anos. Então eu acompanhei diversos alunos nessa trajetória. No âmbito da mentoria, nesse 2023.1, eu tive vários alunos que fizeram isso, que se inscreveram na OAB e puxaram o TCC. E eu acredito que você deve fazer isso, dependendo principalmente da faculdade. Eu vou dar alguns exemplos. A Unip é uma grande cliente minha. A Unip é completamente possível você fazer tanto o TCC quanto a OAB, porque ela dá um prazo bem extenso. E aí dá para você, se você tirar uns 3, 4 dias em relação à Unip, você acelera muito o seu TCC. Agora, em relação a Estácio, por exemplo, melhor ainda, porque o TCC lá é dividido em etapas. Se você fizer corretamente, e lá, ao contrário da Unip, você vai enviando por etapas para o professor tutor online. Nisso, você só precisa ter a preocupação de uma coisa: fazer corretamente. Porque quem faz corretamente não faz 2 vezes. E a Estácio, ela tem o seu nível de exigência nesse aspecto de tá ruim, devolve, faz de novo. Aí é que começa o problema. Porque e não está errado, né? O TCC é uma matéria muito importante, que as pessoas não têm muita noção da importância dessa etapa da vida do TCC, que ela pode transformar em capítulo de livro, depois aumentar, transformar em livro, transformar em palestra, palestrar muitas vezes na própria faculdade, na OAB Jovem, enfim, as oportunidades são infinitas. E nisso, você precisa se dedicar a fazer cada etapa corretamente. Para isso, eu pelo menos tenho a turma TCC nas férias. Mas a turma regular também é perfeita para quem vai fazer a prova da OAB. Eu tenho alguns casos, eu vou citar os nomes porque eles não têm problema nenhum que eu mencione os nomes. Eu vou procurar fazer vídeo trajetórias dessas pessoas. Tenho a Diolene, por exemplo, tem Priscila, Diolene, o João Vitor, que foi um caso também. Os dois tiraram 10 no TCC e mandaram muito bem na OAB. Mas por quê? Porque eles centraram os esforços de forma correta, ou seja, meteram a cara para a prova da OAB. Simone, na sua opinião, em que eu tenho que meter a cara na prova da OAB? Porque é o mais difícil. Porque a mentoria de TCC vai te ajudar totalmente a você tirar 10 no TCC e com pouco esforço. Simone, você vem de TCC? De jeito nenhum. É porque eu amo a educação, porque eu sei o quanto o TCC pode mudar a sua vida. Mas eu te ensino a fazer o TCC objetivamente. Olha o caso da Diolene e do João Vitor. Primeiro eu vou falar do João Vitor. O João, ele entrou na turma férias e foi deixando o TCC, ele estudou muito para a prova da OAB e sempre ele tirava um dia, isso não é nada, um dia para assistir a aula e botar em prática o que aprendeu na aula. E assim a matriz dele ficou pronta em um dia. Aconteceu a mesma coisa com a Diolene. A mesma coisa, assistiu a aula, fez a matriz perfeita e deixou guardada. Pronta para enviar na sala de aula virtual. Depois veio a etapa exata do desenvolvimento. Eles receberam materiais, porque eu não envio material do gênero, toma esses livros em PDF, você que lute para catar o que você acha que é bom. Eu até eu não costumo enviar livro em PDF, mas às vezes eu envio sim, não vou mentir. Mas o meu hábito é fazer algo bem manual, bem personalizado. Eu tiro foto das páginas do livro que são necessárias para aquele aluno.
Por isso que mentoria, inclusive, gente, se você for comprar na Hotmart a mentoria, você vai ver ali, você tem que escolher um dia. Esse um dia é aleatório, você pode colocar domingo 3 da manhã, porque a Hotmart entende que mentoria é algo que dura só um dia. Então, mas não, gente, dura meses. Nisso, você vai receber no seu WhatsApp material de livro. Olha, fulano, esse artigo científico você deve citar. Olha, fulano, você tem que usar esse artigo científico também. Usa isso aqui. Nisso, o aluno que está estudando para o OAB, ele já vai ter um ganho de tempo porque vai ter uma mentora vendo material para ele. Vai ter uma mentora que vai orientar no sentido, olha, você deve usar o material dessa forma. Isso não significa que o aluno não tenha que procurar material também. Ele tem que procurar material. Se ele quer fazer um TCC nota 10, um TCC muito bom, ele deve olhar a biblioteca virtual da faculdade. Se ele puder comprar algum livro bem específico sobre o tema, maravilha. Sendo que eu aplico o dinheiro que ele investiu na mentoria, dependendo do tema, em algum livro que vai ajudar esse aluno. Tanto que eu comprei 3 livros de direito digital, para vocês terem ideia, porque eu não tinha aqui na biblioteca, mas agora eu tenho para auxiliar. E com isso o aluno já economiza não comprando o livro. Sabe quanto eu gastei em livro para o meu TCC em História? R$600. Pois é, o preço, quase que o preço da mentoria, só de livro. E eu que lutasse para descobrir exatamente como fazer aquele TCC em História. Não tinha ninguém me orientando, até porque eu sou mentora, né? Se eu mentoro os outros, eu tenho que mentorar meu próprio trabalho e deu tudo certo. Eu só queria me ver livre do TCC para poder mentorar meus alunos, que são as minhas prioridades. Então, aí o João Vitor pegava o material, tirava um dia, adiantava o desenvolvimento e metia a cara na OAB. Estuda. Depois, outro dia, mete a cara para andar com o TCC. O TCC do João Vitor ficou pronto bem rápido. Depois ele assistiu a aula de introdução e conclusão. E não teve erro, não teve uma devolução. Para te falar a verdade, não tem devolução na Arrase. Na mentoria Arrase, na elaboração do TCC, não tem devolução. É muito raro. E com isso, ele foi fazendo. O TCC dele ficou pronto muito rápido. E aí, com as etapas prontas, ele nem precisava mais lembrar que o TCC existia e ficou estudando só para a OAB. A Diolene, né, o caso dela foi bem parecido. Ela estava fazendo a prova da OAB, está estudando para a prova da OAB e perguntou, professora, será que dá tempo? Dá sim. Esqueça essa história de que eu tenho uma pessoa, sem desmerecer o trabalho, que sabe por que eu não desmereço o trabalho? Cada profissional tem um método diferente. E às vezes ele acredita que o método do outro não é tão bom e o dele é melhor. Eu acho, na minha opinião, que eu tenho a mentoria mais completa de TCC, porque ela te dá um amparo do início ao fim, ela te dá vídeo trajetória, ela permite você se apresentar em podcast se você quiser, ela te permite publicar como capítulo de livro, ela te envia material de livro, de artigo científico, de diversos cursos, porque eu invisto nela, eu compro. Ela é instagramável, tem filtro, mas isso aí é o de menos. O objetivo é, de fato, a pessoa, no mínimo, passar, e de preferência com 10. Esse é o meu objetivo, fazer o aluno tirar 10. Sempre consigo? Não, porque não sou eu que faço o TCC, depende do aluno se aplicar o que eu ensino, e aí sim ele vai tirar nota 10. E com isso, a Diolene me perguntou se dava tempo. E ela me perguntou assim, que se 15 dias, 20 dias era suficiente para fazer o TCC. A resposta é sim. Eu já vi mentora de TCC falando que não é possível, que tem que ter tantos dias. Já vi um que era 27 dias, mas esse 27... Gente, olha só, vou contar uma coisa para vocês. Esse lance de 7 é número de marketing, tá? Sempre que você vê 27, faça em 27 dias. A média da minha turma é 8,7. Já entenda que é mentira, porque isso aí, na verdade, o 7 é um número para marketing. Eu não sei explicar, eu sei que isso é assim, por isso que meus preços sempre terminam em 7. Mas eu não minto meus dados dizendo, em 27 dias você faz isso. Você pode fazer em 15. Se você meter a cara mesmo e seguir exatamente o que eu ensino, aplicando os materiais que eu te dou, você faz até mesmo em 10 dias. Depende do seu engajamento. E aí, quando a Diolene me perguntou se era possível, eu falei, claro que sim.
E aí, ela meteu bronca. Ela pegou, estudou para a prova da OAB. Eu falei, não perca o prazo da matriz. A matriz você consegue fazer em 3 horas. Você assiste a aula e mexe bronca fazendo a matriz e me envia para eu corrigir. Feito isso, entregou a matriz, agora mete bronca na OAB. Porque para a OAB não tem, você precisa tirar uma nota muito boa e é mais difícil que o TCC. Uma vez feita a segunda fase da OAB, a Diolene teve em torno de uns 15 dias para entregar o desenvolvimento. Eu falei, mete bronca, faz do jeito que eu estou te ensinando que vai dar tudo certo. E deu. Até porque a etapa 2 não pontua. Ela pode vir a ser aprimorada na etapa 3, que é a etapa do envio do TCC completo. Então, é totalmente possível você fazer a prova da OAB junto com o TCC. É o que você recomenda, Simone? É o que você recomenda? Estou no 8º período. O que você me recomendaria? Fazer a OAB ou o TCC? Se você tiver que escolher, se você está no 8º período, faz o TCC. Faça o TCC. É minha recomendação. Não pense na OAB no 8º período. Essa é a minha opinião, tá? Cada um tem uma opinião diferente. É o que eu faria. Sabe, por que eu escolheria fazer o TCC na mentoria? Eu escolheria fazer o TCC na mentoria, eu ia aprender coisa pra caramba, muita coisa, que eu iria, sim, de fato, aplicar a minha vida profissional, como a escrita científica adequada, formatação, como colocar itens coerentes, ou seja, eu escolheria fazer a mentoria, ainda faria a mentoria da apresentação para falar bem em público, para cativar, para me vestir de forma profissional no âmbito da minha profissão. E até por que eu falo isso? Porque, gente, o dress code de cada profissão é diferente, né? Não dá para dizer que o arquiteto deve andar formal como o advogado. Até porque o arquiteto quer passar o quê? Criatividade e modernidade, por exemplo. E nisso, eu não indicaria, por exemplo, para o profissional de direito, tá numa banca de TCC, usar uma combinação com 4 cores. Eu acharia um pouquinho demais, mas é possível fazer um look bem harmônico com isso, mas isso aí já foge um pouco do tema do vídeo. E nesse caso, eu escolheria fazer o TCC, se eu estivesse no 8º período. Segundo motivo pelo qual eu escolheria isso, eu vou até gravar um outro vídeo sobre esse assunto, para não alongar esse aqui, não fugir do assunto. Mas já que eu iniciei falando o seguinte, porque quanto mais eu souber as matérias, melhor eu vou me dar na prova da OAB. Então, o que eu aprendo, o que eu entrego no TCC no 8º período, eu aprendo de matéria no 8º período, eu já vou estar mais preparado para a OAB quando eu estiver no 9º. E já não vou estar nem mais preocupada com o TCC, porque ele já foi entregue e aprovado com louvor. Logo, concluindo, se você chegou no 9º, 10º período, puxou a OAB e o TCC, pode vir tranquilo para a mentoria. Eu sugiro que você venha, porque você vai aprender, você vai ser assertivo, você não vai ficar correndo o risco de ficar entrega, volta, entrega, tá ruim, volta. Fazer um trabalho que você vai ficar nervoso, angustiado, com medo de plágio, com medo de reprovação, com medo de crítica, porque sim, ser aprovado pelo tutor online não é algo tão absurdo, mas banca reprova sim. E nesse caso, eu escolheria fazer a mentoria junto com a prova da OAB, que aí você vai ser assertivo e vai ter certamente dupla vitória, uma vez que quem faz corretamente só faz uma vez e não precisa, e terá ter tempo de sobra para poder passar no exame de ordem, já que vai poder estudar, investir o tempo estudando. E esses casos do João Vitor e da Diolene mostram isso. Eu pretendo fazer o vídeo trajetória deles no meu Instagram. Quem não me acompanha e quiser acompanhar o meu trabalho, para conhecer pelo menos, é só entrar em @SimoneAlvarezTCC. Muito obrigada por ter ouvido esse vídeo, assistido até o final. Se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda. Eu quero muito chegar a 10 mil até o final do ano. É um pouco difícil, mas eu vou tentar, né? Não custa nada. E dê o seu like. Fique com Deus.